Jai, Hare Krishna. Boa noite. Deixa eu ver uma coisa aqui. Então, hoje é um dia muito especial porque é o desaparecimento de 3 celebridades, né? Krishnadas Kaviraj Goswami, Raghunath Das Goswami e Raghunatha Bhatta Goswami. Então, os 3 desapareceram em Vrindavana, né? Ou seja, os 3 também são contemporâneos, né? E cada um teve um papel assim bem relevante na nossa Sampradaya, né? Então, Krishnadas Kaviraj Goswami, ele foi o autor do Chaitanya Charitamrita, né? Que podemos dizer que é o livro mais assim, teológico, né? Do Gaudiya Vaishnavismo, né? Porque nesse livro ele estabeleceu, né, o Sri Chaitanya Mahaprabhu como a suprema personalidade de Deus, né? Então isso foi muito incrível, porque ele escreveu um livro em Bengali, né? De muitos versos do sânscrito, ele fez a tradução para o Bengali. E Krishnadas Kaviraj Goswami, ele coloca muita ênfase nisso, né? Ou seja, logo no início, né? No seu Mangalacharana ali, na sua glorificação auspiciosa, assim, no início do livro, que ele vai falando dos tátuas, né? E principalmente quando ele fala de Gora Tattva, colocando Chaitanya Mahaprabhu como a suprema personalidade de Deus, algo que era completamente diferente, ou seja, que nunca ninguém havia colocado isso, né? Inclusive os Goswamis, né? Rupa Goswami, Sanatana Goswami, eles não colocaram, assim, não deram ênfase a isso, né? Claro, glorificaram o Mahaprabhu, mas não estabelecendo o Mahaprabhu como a suprema personalidade de Deus, né? Claro, isso é muito difícil aceitar, né, que Krishna é a suprema personalidade de Deus, né, e que ele é a fonte de Narayana, porque em muitas partes dos Vedas se diz o contrário. Se diz que Narayana é a fonte de tudo, né, de todos os avatares. Então já é muito difícil isso, mas eles estabeleceram isso, e para Krishnadas Kaviraj Goswami isso foi a sua missão. Na realidade, ele teve um sonho, né? Um sonho com Nityananda Prabhu, que ele estava na casa do irmão dele e, de certa maneira, o irmão dele não dava muito respeito a Nityananda Prabhu. Então, Nityananda Prabhu apareceu num sonho para ele um momento, né? Porque ele já estava ficando um pouco insatisfeito com isso. Nityananda Prabhu apareceu num sonho e disse para ele imediatamente ir a Vrindavana, né? Então ele nem para ele não ter medo nenhum, né? Krishnadas Kaviraj Goswami, ele vinha assim, de uma família, né, muito opulenta, assim, uma família bramínica, né? Enfim, ele tinha um certo receio, né, de ir a Vrindavana, porque ir a Vrindavana significava ficar numa floresta e sempre, assim, frequentemente um tigre, né, engolia um sado, né? Isso não era uma coisa assim tão difícil acontecer, né? Porque era um lugar muito, muito selvagem, um local cheio de tigres, cheio de perigos, né? E sem muitas comodidades, né? Então ele tinha um certo receio disso, mas ele acabou indo quando ele teve esse sonho com Nityananda Prabhu, ele acabou indo para Vrindavana, né? E ali ele se refugia, né, em Rupa Goswami, em Raghunath Das Goswami, né? Gopala Bhatta Dasa Goswami, e deles ele ele aceita, diz que ele foi formalmente iniciado por Rupa Goswami, mas aceitou Siksha, né, deles todos. E Krishnadas Kaviraj Goswami, a pedido, né, de Rupa Goswami, ele acaba escrevendo o Chaitanya Charitamrita, contando a história, né, da vida de Chaitanya Mahaprabhu, mas com muita filosofia, né? Um pouquinho, diz que Krishnadas Kaviraj Goswami ele é considerado o Vasudeva, né? Vasudeva. Então, na realidade, ele acaba escrevendo o Chaitanya Charitamrita
e deixa um legado, né, assim, filosófico, né, de tato, de raça, do Gaudiya Vaishnavismo. Né? O Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele frequentemente ele disse, né, que se houvesse uma inundação, né, no mundo todo, né, se tudo se perdesse, todos os livros se perdessem, e o Chaitanya Charitamrita, né, ficasse, permanecesse, então nós não perderíamos nada. Né? Mas foi engraçado que numa ocasião, também em outra ocasião, o Prabhupada Bhaktisiddhanta ele fala a mesma coisa, só que citando o Śrīmad Bhagavatam. Ele fala que se tudo é inundado, se fica o Śrīmad Bhagavatam, você não se perde nada. Mas o fato é que o Chaitanya Charitamrita ele tem sua importância mais fundamental para nós, porque ele, em todos os seus versos, assim, são essenciais. Ou seja, o Bhagavatam ainda fala, ele trata de alguns tópicos, podemos dizer assim, que não eram tão assim essenciais, não são tão essenciais, né, para a busca, né, do nosso objetivo último, né? Mas o Chaitanya Charitamrita não, ele não fala de nada de cosmologia védica, não fala, né? Enfim, de muitos aspectos assim em relação a tantos avataras, assim. Ou seja, ele não dá uma descrição assim muito detalhada de dinastias. Eu sei quando a gente lê o Bhagavatam, né? Inclusive a gente fez um resumo do Bhagavatam, o Bhagavatam sem chatice. Que, assim, que a gente tentou como assim, condensar o Bhagavatam, assim, claro, como o Bhaktivinoda Thakur também o fez, né? Ou seja, ele, né, também compilou os versos essenciais do Bhagavatam. Então, na realidade, como o Bhagavatam ele foi falado assim, numa assembleia muito diversificada, né? Então, ali Shukadeva Goswami tratou de muitos temas, muitos tópicos que não eram tão essenciais assim. Mas no Chaitanya Charitamrita se trata de tópicos muito essenciais. Então, Krishnadas Kaviraj Goswami, ele escutou de Raghunath Das Goswami, né? Tudo o que aconteceu, principalmente no Antya-lila, né? Ou seja, nos passatempos finais de Chaitanya Mahaprabhu. Então, inclusive, quando ele escreve o Chaitanya Charitamrita, alguns passatempos que ele conta, ele diz, não, eu não vou falar isso, né? Eu vou falar resumidamente porque Vrindavan Das Thakur, né, ele já falou isso, né, no Chaitanya Bhagavatam. Então, o Chaitanya Bhagavatam é como o nosso Bhagavatam, ele trata mais de passatempos de Mahaprabhu, mas ele não é tão filosófico como o Chaitanya Charitamrita. Sri Sara Maharaj ele fala que o Chaitanya Charitamrita é o livro mais filosófico que trata, né, de Gaura Tattva. Então, Krishnadas Kaviraj Goswami, ele ouvindo, né, o que Raghunath Das Goswami contou para ele, porque Raghunath Das Goswami ele ficou, né, junto com Chaitanya Mahaprabhu. Na realidade, esses 12 últimos anos que Mahaprabhu passa no Gambhira, né, bom, dos 18 que ele ficou ali em Jagannath Puri, Raghunath Das Goswami estava ali. E ele escutava, né, de dia ele né, tinha o convívio com Mahaprabhu, e à noite era Swarupa Damodara e Ramananda Roy, que tinham essa proximidade com Mahaprabhu, mas eles contavam tudo para Raghunath Das Goswami. Então se diz que Raghunath Das Goswami ele foi como a encarnação assim viva dos passatempos de Mahaprabhu. E também ele desaparece nesse mesmo dia, né? Raghunath Das Goswami, como todo mundo sabe, ele vem, né, de uma família muito rica, né, muito aristocrática, assim, mas que tinha um envolvimento com o governo muçulmano. E o tio de Raghunath Das Goswami foi que pela primeira vez apresenta Raghunath Das Goswami a Haridas Thakur. Então diz que o tio dele, esqueci o nome, ele construiu uma cabana para Haridas Thakur, né, fazer seu bhajana. E Raghunath Das Goswami fazia parikrama, né, assim, servia, né, Haridas Thakur no seu bhajana kuti ali. E claro, e desde a infância, assim, desde garoto, todo mundo já entendia que Raghunath Das Goswami ele não tinha nada a ver com o mundo material, que ele queria renunciar mesmo, né? E a família, muito preocupada com isso, né, arrumou um casamento para ele, né? Assim, arrumou uma moça muito linda assim para casar com ele. Diz que ela era como
tinha a beleza de uma apsara, né, uma donzela celestial, e ele era muito rico. Diz que a opulência, né, da família de Raghunath Das Goswami se compara a Indra, né, era uma coisa assim absurda, né? Mas ele, em algum momento, quando ele encontra, né, com Chaitanya Mahaprabhu, ele queria, né, logo de uma vez abandonar tudo e seguir Mahaprabhu, mas Mahaprabhu ele disse não, não faça isso, isso é como uma loucura. Querer atravessar, né, fala uma lagoa, um rio, né, em poucas braçadas. Você tem que ter muita calma, né? Continue realizando os seus deveres sem que ninguém desconfie, né? E aí ele dá essa famosa instrução, Raghunath Das Goswami, você deve desenvolver a mentalidade de uma esposa infiel, uma esposa que tem um amante, né? Então, na realidade, aparentemente ela realiza todos os deveres, né, domésticos, para que o marido não desconfie de nada, mas a mente dela está pensando o tempo todo no seu amante. Então, esse foi o conselho de Mahaprabhu. Ele disse, em algum momento você vai estar comigo, né? Então, sempre, internamente, sempre medite em mim. Isso foi a instrução de Mahaprabhu. E a família é muito apavorada, né? Imagina, eles pensaram em acorrentar Raghunath, acho que chegaram até a acorrentar Raghunath Das Goswami, mas a mãe de Raghunatha disse, imagina se nem com essa apsara que a gente conseguiu, se nem com todas as riquezas que a gente consegue manter em casa, você pensa que algumas correntes podem mantê-lo, né? Mas, enfim, Raghunath Das Goswami, seguindo o exemplo, o conselho de Mahaprabhu, ele permanece, né, muito, assim, como discreto. E ele tinha, parece como eram 12 pessoas, entre guarda-costas, médicos, brahmanas, cozinheiros, enfim, que ficavam vigiando Raghunath Das Goswami o tempo todo. Mas, em algum momento, quando eles perceberam que Raghunath Das Goswami não estava assim tão empenhado em fugir, aí, como baixou a guarda, e Raghunath Das Goswami ele escapa, ele vai para Vrindavana. Só que ele vai para Vrindavana num caminho completamente alternativo, né, pela floresta, e ele chega em Vrindavana, né, e aí ele se encontra com Chaitanya Mahaprabhu, ele se estabelece, né? Então, e Mahaprabhu ficou muito impressionado com a renúncia de Raghunath Das Goswami, né? Porque ele, a princípio, ele tinha um dinheiro da família, né? Ele tinha um dinheiro da família, né? Claro, a família mandava um dinheiro para ele, era uma família muito opulenta, e ele usava esse dinheiro para os Vaishnavas, né? Inclusive antes, né, mesmo, né, dele sair de casa, ele se encontra com Nityananda Prabhu, né, que castiga ele, né? Ele fala, você é um ladrão, como você quer se aproximar de Goura sem passar por mim, né? Então essa foi a instrução. Primeiro a gente tem que se aproximar de Nityananda Prabhu, para depois se aproximar de Gauranga. Então aí Nityananda Prabhu deu um maço nele, e ele acabou fazendo uma festa, convidou milhares de pessoas, e depois ele recebe a misericórdia de Nityananda Prabhu, quando depois ele sai, abandona a sua casa. Mas Mahaprabhu ficou muito feliz quando ele deixou de usar esse dinheiro que recebia da família. Quando Raghunath Das Goswami ele ficava, né, na porta do templo de Jagannatha pedindo, né, esmolas, né? E aí chegou um momento que ele desistiu disso, né, porque aí ele começou ele abandonou essa prática de pedir dinheiro, né, assim, de pedir, esmolas, né? Que isso é comum, né? Não é uma coisa errada para um renunciante, mas ele abandonou isso porque ele viu, né, que a mentalidade de ficar pedindo, né, deixava ele em ansiedade, né, como perturbava a mente dele. Então Mahaprabhu ficou muito feliz, falou, nossa, incrível, porque é isso mesmo, se você fica pensando, essa pessoa vai me dar, aquela não me deu, será que essa vai me dar na doação? Aquela já me deu ontem. Essa é a mentalidade de uma prostituta, assim falou Chaitanya Mahaprabhu. E aí Raghunath Das Goswami ele ficava só pegando o resto, né, da comida, né, que jogavam para as vacas, né, do templo de Jagannatha, e comidas que nem a vaca mesmo comia, imagina. Ele pegava o arroz, aquele arroz ali, ele lavava, né, botava um pouco de sal e comia. Então, quando o Chaitanya Mahaprabhu viu isso, né, ele corre, né, para Raghunath,
e fala, que você tá, porque ele não queria dar, né, Raghunath Das Goswami não queria dar para Mahaprabhu, porque imagina, era um arroz ali que ele catou no chão, lavou, mas ele falava, Mahaprabhu falou assim, por que você está escondendo? Me dá esse néctar, né? Me dá esse néctar que você tem nas suas mãos, né? Bom, enfim, Raghunath Das Goswami é o nosso Prayodhana Acharya, ou seja, o Acharya que entrega prema, assim, ele escreveu, né, alguns livros, algumas canções, né, que demonstram isso. E, claro, em Vrindavana adorou a Radha Gopinatha, né? Ou seja, ele estava ali envolvido com isso, né? Raghunath Das Goswami ele ficou muito tempo no Radhakunda, né? Nem sei se ele, acho que ele parte no Radhakunda, né? Não tenho certeza. Mas tem um passatempo muito interessante que Raghunath Das Goswami ele está no Radhakunda e ele está absorto, né? Cantando japa, e sempre, claro, sempre parecia um tigre, né, perto de Raghunath Das Goswami para tomar água. Mas Raghunath Das Goswami tão absorto em cantar japa que não via o tigre, né? Quando Sanatana Goswami percebeu isso, ele ficou apavorado. Ele falou, não, Raghunath Das Goswami, você tem que construir um kutir para você, uma cabaninha, vamos construir. Mas ele não queria, né? Não queria. Até que um dia Sanatana Goswami, ele viu, né? E depois relatou para Raghunath Das Goswami que quando esse tigre ia beber água, ali estava Krishna, né? Ali com o seu arco, assim, com uma flecha assim, apontando para o tigre, uma coisa assim, né? E aí Raghunath Das Goswami entendeu que ele estava dando serviço a Krishna, né? Então é muito especial o Raghunath Das Goswami. Inclusive ele que foi, quando ele foi, imagina, ele fez todo esse arranjo para morar, para ficar perto de Mahaprabhu, tomar instruções de Mahaprabhu, mas Mahaprabhu não deu nenhuma instrução para ele, deixou ele sob os cuidados de Swarupa Damodara Goswami. Mas em um momento Raghunath Das Goswami ele insiste muito para Mahaprabhu dar alguma instrução para ele. Foi quando Mahaprabhu deu essa famosa instrução, Trinapi Sunichena Taruapi Sahishuna Amaninamanadena Kirtanyasa Dahari. Ou seja, você tem que ser mais humilde do que a grama, mais tolerante que a árvore, respeitar todo mundo, não pedir respeito para si mesmo. Então, essa foi a instrução de Mahaprabhu, além também que ele deu outras instruções, né? Não coma comidas, né, muito suntuosas, né? Não fale tópicos mundanos, né? Não vista roupas muito finas, enfim. Mas para o nosso Prayodhana Acharya, Mahaprabhu deu essas instruções básicas que nos mostram realmente que se nós queremos chegar, né, à meta última, nós temos que nos refugiar nesse verso, ou seja, nesse humor, né, de ser humilde, de ser tolerante, de respeitar todo mundo e não pedir respeito para si mesmo. E Raghunatha Bhatta Goswami, que não é tão assim famoso, mas enfim, ele é filho de Tapana Mishra, né, Tapana Mishra, que foi um grande Vaishnava, Tapana Mishra, associado de Mahaprabhu. Então, quando o Raghunatha Bhatta Goswami era pequeno, né, Mahaprabhu deu duas instruções para ele. Ele falou, você tem que cuidar dos seus pais, né, porque eles são Vaishnavas, então você tem que ficar com eles até o fim da vida, e depois que isso acontecer, você vai para Vrindavana. Então, quando ele vai para Vrindavana, né, o serviço dele era ler Srimad Bhagavatam. Né? Então, no mês de Kartika, tem um templo, né, que é lá em Vrindavana, esqueci o nome do templo, mas ali está o Bhagavatam que Raghunatha Bhatta Goswami ele lia. Né? Então, diz que ele lia o Bhagavatam, e esse Bhagavatam ele ficou todo desmanchado porque as lágrimas dos olhos, né, dele caíam assim incessantemente, e as páginas foram como, né, se estragando. Mas esse Bhagavatam ainda existe ali, e em um mês, e acho que é hoje, eu não sei, é que as pessoas podem, acho que é hoje sim, que as pessoas podem ter o darshan desse Bhagavatam num vidro assim, aí todo mundo pode prestar reverência a esse Bhagavatam que Raghunatha Bhatta Goswami ele lia, né? Ele também foi discípulo, né, de Gadadhara Pandita, e ele claro, né, ele tem essa na verdade, o que esses três personagens, essas grandes personalidades têm em comum foi que o refúgio que eles tiveram em Vrindavana, e como abandonar o corpo no mesmo, assim, na mesma data. Então isso é algo muito, muito especial.
Gora Premanandi.